Entrevista com o Babalorixá Eduardo Napoleão, Eduardo Abiodun, que fará parte do livro sobre o primeiro encontro, Saberes Tradicionais, Plantas Medicinais e Saúde, que foi realizado em setembro de 2023 na Tenda da Ciência, Campos Manguinhos, Fiocruz. Eu me chamo Emanuel Campos Filhos, sou bolsista da Fiotec e hoje nós temos a felicidade de termos conosco Pai Eduardo Abiodun para conversar um pouco, refletir um pouco da importância de Pierre Verger, da presença do legado de Pierre Verger no estudo do uso dos vegetais nas religiões afro-brasileiras, em especial no candomblé. Boa tarde, Pai Eduardo. Boa tarde. Eu, em primeiro lugar, Pai Eduardo, eu gostaria de saber como que o senhor conheceu o Pierre Verger, como que o senhor como foi o primeiro encontro com o Pierre Verger e como daí o senhor se relacionou com este senhor. Eu conheci o Verger mais ou menos na época, assim, logo depois que eu fui iniciado, por volta dos anos 70, final dos anos 70, tá? Ele era muito amigo do meu irmão, de Barco, o José Flávio Pessoa de Barcos. Inclusive, nós temos um livro escrito junto, o Eurixá, e que, inclusive, queresse ou não, teve uma participação do Verger, porque quando eu conheci Verger nessa época, o Verger foi uma pessoa que impressionou muita gente, assim, pela sabedoria dele, pela cultura dele, por ele ser uma pessoa que eu me identifiquei muito, que é o que eu faria e que eu até de uma certa maneira eu fiz com algumas matérias, era assim, fazer o que eu queria, não o que os outros queriam. O Verger era daquele tipo. Ele resolveu estudar sobre as culturas negras, ele saiu, foi em campo, foi em vários lugares, na África, nas Antilhas, em vários lugares. E ele fez aquilo que ele queria. E no final acabou se tornando doutor honoris causa em tudo que ele tinha feito, pelo trabalho magnífico que ele fez, né? Verger, ele fez vários livros. Eu acho que todos os livros de Verger, eles são livros assim que você percebe que são muito bem pensados. Tem um livro que ele fala sobre personagens antigas que davam opinião sobre o candomblé, aí você vê que as opiniões eram as coisas mais estapafúrdias que tinha. E aí Verger vem, ele não dá opinião, mas quando dá, ele dá uma opinião concreta e certa, né? Então, Verger foi uma pessoa assim, muito carismática para mim. Até hoje, quando eu me aventuro a escrever alguma coisa, a minha primeira bibliografia é a do Verger. O Verger, ele abrange vários setores assim da cultura negra, ele abrange a parte de culto, a parte de mitologia, mas sinceramente eu acho que o que ele fez de mais bonito, talvez por eu também gostar muito, foi estudar sobre planta e expor para nós todo aquele sistema de plantas africanas. Eu acho que isso foi muito importante. Correto. Pai Eduardo, em relação a essa parte, esse estudo direcionado ao uso das folhas, existiram estudos anteriores do próprio Verger, que ele tinha até publicado, né, em outros idiomas, inclusive,
Mas essa publicação EUE, ela tem ela apareceu como se fosse um marco, né? E o senhor deve... Qual seria a principal achado desse livro que o senhor entende que realmente aconteceu quando esse livro foi publicado? Olha, na realidade pouca gente sabe que esse livro foi publicado, porque ele foi publicado em Leifê, né? Ele foi publicado em 1967. As pessoas, eu mesmo não conhecia o Verger nessa época. Eu ainda nem era iniciado no Candomblé, tá? Então, muito tempo antes da gente se entender como um participante do Candomblé, o Verger já estava trabalhando em cima desse conhecimento todo, que é a cultura africana, né? Eu acho que esse livro, ele abre a porta para falar sobre folhas, mostrar o conhecimento das folhas segundo a visão Nagô. Ele dá até oportunidade para o pesquisador fazer comparações, que é muito interessante, como tipo de classificação. Agora mesmo estava escrevendo alguma coisa sobre a teoria das assinaturas e a gente começa a comparar com o sistema de classificação de plantas e urubais, até citado por Verger, porque ele que levanta isso no livro EUE, tá? Então eu acho que ele foi o marco, ele foi a porta que se abriu para que nós hoje pudéssemos estudar e ter um conhecimento maior dos vegetais litúrgicos, nesse sentido mesmo. Certo. Tá? O objeto, por exemplo, a parte da oralidade, nesse livro também é bem destacada, não é, professor? Você fala oralidade... A importância da oralidade na civilização iorubá, né? No trato com as folhas, a importância do... Verger, ele fala até sobre o sistema de... Tem uma partezinha no livro EUE, que foi muito interessante. Quando ele lançou esse livro, eu fui um dos primeiros a comprar, porque eu conheci Verger, eu tinha uma admiração muito grande por ele, como tem até hoje, e para mim, questão de conhecimento de cultura, quem tinha na época era Verger mesmo. Hoje tem muita gente que faz doutorado, mestrado, mas é aquela coisa, você está fazendo hoje, mas está montado no Verger. Sim. Entendeu? Porque Verger está por baixo de tudo, está sustentando quem está fazendo as coisas hoje, porque é indispensável, quando você faz um mestrado, um doutorado, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado sobre plantas litúrgicas e medicinais, é indispensável a bibliografia de Verger, tá? Porque, embora ele tenha escrito sobre muita coisa, eu acho que se destaca nele o trabalho que ele fez com a planta, a classificação que ele levantou. Ele, inclusive, faz uma classificação científica das plantas, segundo a teoria, o sistema de classificação de Carolus Linneu, que é o que vigora até hoje nas universidades, o sistema de classificar plantas, o sistema binominal, né? Isso vigora até hoje, mas é uma coisa mais científica. Mas ele levanta também, ele não levanta muito isso, ele levanta já um outro tipo de teoria, de classificação da África, que tem muito a ver com essa parte de analogia que ocorre na teoria das assinaturas, tá? Porque é por teologia, ou seja, a finalidade da folha tem a ver com aquilo que você está sentindo. Então, uma folha que tem... Não seria bem esse o texto que se fala. Agora fugiu um pouco. Mas, assim, a folha se destina a uma finalidade. A finalidade está escrita na própria folha. Entendeu? Por exemplo, um grão de café, isso é comum. Esse já é jargão que todo mundo põe. Um grão de café tem a forma de um cérebro, então ele é bom para o cérebro, o café é bom para o cérebro, entendeu? Então é onde entra
uma teoria baseada em analogias. O sistema de classificação de Verger, ele também, de Verger não, de Yorubá, tá? Ele tem uma classificação, ele é feito, aliás, em cima de uma analogia. Porque quando Verger fala que as plantas, elas são classificadas de acordo com o cheiro que ela tem, com a aspereza, a textura das plantas, das folhas. Quando ele começa a citar isso, ele cita N coisas. Tá? E eu acho que ele está fazendo uma analogia. É ótimo quando a gente está fazendo a entrevista, o avião passa. Para não dizer o contrário. Pode né? recuperar, tá? Aí você vê que. Não, sim. Você vê que ele mostra também uma analogia do efeito da folha com a própria folha, ou seja, como é que a folha se ela é áspera, ela serve para uma determinada. É diferente da teoria das assinaturas, mas também é uma coisa analógica, tá? É uma coisa que é feita por analogia. E é muito interessante esse sistema, porque até então, aqui no Brasil, por exemplo, é comum você dizer assim, essa folha aqui, ela pertence ao orixá tal. Essa folha aqui pertence a outro orixá, é outro orixá tal. E isso vigora até hoje entre as pessoas, tá? Essa folha aqui, as folhas estão divididas em 4 compartimentos: a água, a terra, o fogo e o ar. As folhas, elas podem ser gum ou heró, pode ser masculino ou feminino, tá? Então, é um sistema que foi criado aqui no Brasil. De repente, meio baseado no sistema Yorubá, mas o Yorubá ele não entra com essa coisa mais mística que é teoria essa teoria dos 4 elementos, né, que é uma coisa mais filosófica da época dos antigos filósofos gregos que pensavam sobre isso, essa teoria dos 4 elementos. Né? Mas ela não entra, a gente já entra isso. O africano não tem essa noção. Ele já pega, ele classifica a planta de acordo com a textura, com o cheiro, tá? com a cor do fruto, essas coisas assim. E não deixa de ser uma analogia que ele faz. Tá? Muito bem. E partindo do pressuposto que essa principal, essa obra-prima dele, né, tenha sido forjada no continente africano, né, as espécies vegetais, praticamente todas elas foram observadas, foram fichadas, né, catalogadas naquele continente, certo? Mas existe uma relação muito grande a partir da diáspora com a nossa botânica. Exato. O que acontece nessa área da botânica é que pouco tempo depois da libertação dos escravos, da euforia, muitos escravos se dedicaram a também fazer comércio intercontinentais. Aí eles traziam muita planta da África para cá. Como foi levado muita coisa, cana-de-açúcar, o milho, um monte de coisa foi levado daqui para lá também. E hoje faz parte das plantas que você levanta dentro do culto de Ifá, que normalmente o culto de Ifá ele abrange muito essa parte de planta. Tá? Aí tem seus oriquis, seus ofóis, tudo relacionado àquela folha. E são folhas. É muito Sim. interessante porque tem um mito que fala que quando o primeiro agricultor plantou milho na África, provavelmente porque foi levado através das embarcações do Brasil para lá, da América do Sul para lá. Né? Quando ele plantou lá, depois que ele colhia tudo, deixava secar, ele cozinhava os milhos. Por que ele fazia isso? Aí o milho cozido não brota.
Ele não queria que ninguém ganhasse o dinheiro que ele estava ganhando no milho. Né? Não é isso? Então, aí aconteceu, esse mito ele fala sobre isso, sobre o cara segurar, mas de repente apareceu um empregado que ajudava a fazer tudo isso, pegou uns grãozinhos de milho, botou no bolso, levou e plantou e se expandiu pela África inteira. Aí não teve Salve mais os como empregados, restringir. né? Salve os empregados. Assim como a Revolução da Mandioca, né, que foi também para o outro continente, né, e também causou uma revolução alimentar, né, neles. Né? Bom, Pai Eduardo, o senhor gostaria de fazer mais alguma observação sobre a importância da obra de Verger em relação às folhas, para a gente tentar dar o desfecho da nossa conversa? Olha, eu sou até suspeito para falar sobre a obra de Verger, porque eu, na realidade, eu conheci o Verger pessoalmente, eu tinha uma simpatia muito grande pela postura dele, a maneira dele ser. Ele era um cara que, até para falar, ele era muito elegante. A maneira dele falar, tá? De uma educação esmerada também, era um europeu, viajado pelo mundo inteiro, né? Eu me julgo meio suspeito de falar sobre o Verger, porque na realidade eu sou como se diz, uma tiete do Verger, aquele que fica paparicando o Verger. Né? Mas foi muito bom. Eu agradeço muito ao meu irmão Flávio, José Flávio, que é de Oxoguian, que ele fez santo junto comigo, nós participamos do mesmo axé, na mesma época. E Flávio, ele me abriu os olhos para muita coisa. Eu já era uma pessoa muito curiosa, mas ele me abriu os olhos para muita coisa em termos de conhecimento. Então é outra pessoa também que eu devo muito, tá? É uma parte do conhecimento que eu tenho é o professor José Flávio. Ele também foi uma pessoa maravilhosa para mim. Inclusive foi até através dele que eu conheci Verger, porque se ele não tivesse me chamado para sair com ele sempre, com frequência, eu não teria conhecido Verger. E para mim, hoje é uma honra eu dizer que eu conheci o Verger. Entendeu? Ótimo. Então, e você perguntou sobre a importância da obra dele. Eu acho que, de qualquer maneira, embora eu me considere uma pessoa suspeita para falar isso, mas eu tenho certeza que a obra dele foi de tremenda importância para o aprendizado que nós temos hoje sobre plantas utilizadas nos cultos, plantas litúrgicas. Foi de tremenda, foi de um tremendo, como que se fala, agora fugiu a palavra. Impacto, né? Impacto, de envergadura. Pode ter esse impacto, mas foi uma coisa que foi muito boa para nós entendermos hoje como é feito na África, como é que a coisa mudou no Brasil, tá? Como é que era antes da gente conhecer a África desde o início dos séculos. Porque se você tem outros trabalhos interessantes que não é dele, são trabalhos à parte, que fala sobre sobre plantas, que as plantas, tinha lugares assim que, no Egito, por exemplo, você abria uma tumba de um faraó, tinha uma infinidade de plantas lá dentro. As plantas já eram utilizadas desde, sei lá, 5.000 anos antes de Cristo, tá? E isso prova de que planta é uma coisa necessária, e as pessoas deviam ter consciência de que a planta é tão necessária que elas não deveriam cortar uma árvore sem necessidade. E a gente vê hoje, como aconteceu com um vizinho meu, eu perguntei se ele queria botar um pé de siriguela em frente à casa dele, ficava legal. Eu botei um pé de cajazinha do norte em frente à minha, só que o bicho é monstruoso. Né? Ele disse que não, porque ele queria um lugar para passar uma garagem. No final fez uma portazinha desse tamanho. Entendeu? Ele não pensa. É uma coisa, só Sim, a claro, título de ilustração, com esse surto de Covid, eu fiquei em casa, fiquei lá, e desde que eu fui para lá, há 20 e poucos anos passados, fui morar em Cabo Sul. Eu morava aqui na Zona Sul, dentro de Selva de Pedra. Eu sempre tive assim, a vontade de morar em um lugar mais simples, no meio de muita terra, muita árvore, muita planta, e isso
no final eu consegui. Tá? E hoje, assim, meus amigos chegam lá e dizem assim, não sei como é que a tua casa cabe tanta planta. Tá? Então, quando eu fui para lá, aí um belo dia eu estou tomando cerveja com meus amigos, uma quarta-feira. Aí acabamos de tomar cerveja, eu fui para casa, tomei um banho, dormi de manhã cedo. Quando eu fui tomar café, eu não senti o gosto do café e nem senti o cheiro do café. Em plena época do surto de Covid. Aí eu liguei para a Janssen, que eu estava participando do projeto da Janssen. Eu tinha visto na televisão, disse assim, eu vou participar. Projeto para pesquisa, né? Sim. Então, periodicamente eu tinha que tirar sangue, e eles mandavam sangue lá, dizem que mandavam para os Estados Unidos. Meu sangue deve estar espalhado pela América do Norte inteira. Aí eu, nessa época, aí eu estava morando lá e já tinha praticamente uns 20 anos, que agora já era ano 2020, o Covid. Eu já tinha mais de 20 anos que eu morava lá. E o que eu tinha de árvore, quando eu cheguei lá, eu plantei árvore ao redor da casa toda. Aí isso eu fiquei quinta-feira, sem olfato, e não senti nada, não senti dor de cabeça, não senti febre, não senti nada. Só falta de olfato. Liguei para a Janssen, eles falavam, ó, eu vou mandar o rapaz aí para você fazer os exames. Aí mandou lá em casa para fazer os exames, então eu peguei e mandei o negócio do exame, que era da saliva, e eles passaram a fazer exame todo dia. Eu fiquei 15 dias com Covid, mas eu não sabia. Se eu não tivesse tido isso, eu não sabia, porque do primeiro dia eu não tinha olfato, no segundo dia eu não tinha olfato, ou seja, na quinta, na sexta, e no sábado eu fui tomar café, eu estava sentindo o gosto do café e o cheiro do café. Então o que é isso? Você precisa de oxigênio até mesmo para se defender das doenças. E você vê que esse tipo de Covid que está saindo agora, que os médicos estão mandando você ir para casa e tomar muita água, que a água tem oxigênio. Beber muita água, beba muita água, é o que é o tratamento que eles estão mandando as pessoas fazerem. E aí você vê a importância dos vegetais. E aí surge o Vergem dando uma visão ampliada de vegetal para a gente. Aí você fica doido. Sim. Mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai Eduardo. Foi um prazer eu estar aqui com vocês. Agradecer o Jassanã, que está na filmagem dele ali. O Jonatas, que veio também. Até pedi muito para você trazer ele. Sim. Eu queria que ele me entrevistasse. Ele vai entrevistar agora? Mas ele, agradecer ele também. O Jonas é uma pessoa que eu gosto muito. Sim. Tá? E a todos vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado, Pai Eduardo. Tá?